Meus amados irmãos, mais uma vez eu venho aqui. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre por que milhões de pessoas no Brasil acreditam que depois da morte a alma volta à terra em outro corpo para evoluir espiritualmente. Essa crença é chamada de reencarnação e ela é a base do espiritismo kardecista. E hoje eu não vim para agradar essas crenças, simplesmente eu vou ser direto. Eu vim para confrontar o erro com a verdade, certo? Porque algo pode parecer bonito, pode parecer moral, pode parecer amoroso, cuidadoso, e ainda assim está em total oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Então o Espiritismo ensina a reencarnação e a Bíblia ensina outra coisa. E as duas não podem ser observadas, pode ser verdadeira ao mesmo tempo, de maneira alguma, certo? O Espiritismo, por exemplo, afirma que o homem paga os seus próprios pecados vivendo várias vidas. Ou seja, vamos ser sinceros, o sofrimento de hoje seria o resultado dos erros cometidos em outras vidas passadas. Veja só. E nesse sentido, a salvação não vem de Cristo, né? Está vindo que de um esforço humano, vem de um chamado de evolução espiritual. Mas isso é um ataque direto ao coração do cristianismo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque a Bíblia afirma que quem pagou o preço do pecado foi Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 53, o versículo 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá? Então, se eu pago os meus pecados em outra vida, então Cristo morreu sem necessidade. Se eu me salvo por evolução, então a graça de Deus é anulada. Então, se a reencarnação é verdadeira, a cruz de Cristo, o sofrimento, seria sem sentido, em vão. Tá bom? Então agora nós vamos ao texto que destrói completamente essa heresia, essa doutrina falsa da reencarnação. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim o texto sagrado: e como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Observe com atenção, viu? Observe claramente. Uma só vez. Não é várias vezes. Certo? Não são várias vidas. Não são vários corpos. Uma vida, uma morte e depois disso o juízo. Aqui a reencarnação acaba. Sem espaço para interpretação, sem malabarismo teológico, sem existência da reencarnação no juízo eterno, não faria sentido. Mas Deus não trabalha com confusão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Olha só. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha o texto. Julgados, não reciclados, não reenviados à terra. Certo? Então o Espiritismo ensina a evolução espiritual. A Bíblia ensina algo muito diferente. Vamos lá para Efésios capítulo 2 e o versículo 1, que diz o seguinte: estando vós mortos em ofensas e delitos, ou seja, em pecados. Ou seja, vamos lá, morto não evolui, certo? Morto não melhora. Morto precisa de ressurreição. Por isso Jesus nunca falou em reencarnação. Jesus falou em novo nascimento. João capítulo 3, o versículo 3 diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, nascer de novo não é voltar em outro corpo, é ser transformado espiritualmente aqui e agora. E quando Jesus falou sobre a vida após a morte, ele foi muito claro: não existe retorno. Em Lucas capítulo 16, no capítulo 16, Jesus disse o seguinte: que entre os mortos existia um grande abismo, né, e ninguém poderia atravessar. Ou seja, ninguém poderia voltar, não poderia reencarnar. Preste atenção no que eu estou falando, viu? Quem ensinou isso foi o próprio Jesus. A reencarnação não vem da Bíblia,
não vem dos apóstolos, não vem da igreja primitiva, ela vem de religiões orientais e filosóficas, ou seja, pagãs. Foi adaptada no século XVI, entendeu? Agora a Bíblia alerta em Gálatas capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte: ainda que um anjo anuncie outro evangelho, seja anátema. Ou seja, reencarnação é outro evangelho. Outro evangelho não salva. A verdade é essa. Você precisa de Cristo. Você não precisa de evoluir. Você precisa nascer de novo. Porque depois da morte não há retorno. Depois da morte há um juízo. E só Jesus, só Cristo é quem pode salvar o homem. Tá bom? Deixe o espiritismo e vem para o verdadeiro evangelho que salva, que liberta, e Jesus está de braços abertos para você. Deus abençoe a sua vida.